Sabe quando pegamos a Hillary Clinton, eu disse para as NAN, sabe de uma coisa? Vamos não ir longe demais. Ela é ex-esposa do presidente e isso me pareceu bastante horrível, então decidi não puni-la. O maior crime da história dos Estados Unidos da América, certo ou errado, mas chegou a hora de lidar com essas pessoas. Obama foi pego em flagrante, então as pessoas dizem, é algum grupo. Não é um grupo, é o Obama. As ordens dele estão documentadas e assinadas, enviadas diretamente do escritório deles como ultra-secreto. Bem, materiais ultra-secretos foram divulgados. E o que eles fizeram em 2016 e em 2020, isso é muito criminoso, é um crime de grau máximo. É sobre isso que realmente deveríamos falar. Eu não sei nada sobre os outros, mas acho que a presença deles seria apropriada. Posso perguntar? Senhor Presidente. Tulsi Gabbard solicitou a transferência do processo criminal ao Ministério da Justiça. Na sua opinião, quem o Ministério da Justiça deveria investigar? Quais figuras específicas da administração Obama? Bem, pelo que li, e li basicamente o mesmo que você, seria o presidente Obama. Ele começou isso e Biden estava com ele e Comey estava lá. E Clapper, todo esse grupo estava lá. Brennan, todos eles estavam lá, na mesma sala, bem aqui. Era exatamente essa sala. Ela está muito mais bonita agora do que naquela época, mas não há problema. Tenho quadros bonitos aqui. Eles foram tirados dos cofres. Senhores, o caso já está na promotoria, o processo está pronto. Tulsi está preparando os próximos materiais. Trump disse que são milhares de documentos e páginas. Aliás, vou mostrar esse trecho onde ele disse: da última vez em relação a Hillary, eu disse para não fazer, mas agora precisa fazer. Já que a administração Trump começou tudo isso, eles também planejaram os próximos passos. Quando você vier para o 50º aniversário, Senhor Presidente, o senhor apoia que o Ministério da Justiça busque um novo encontro com Ghislaine Maxwell e pede ao Procurador-Geral que faça isso? Eu não sei nada sobre isso. Eles vão fazer isso por 30 anos. Foi isso. Na recepção na Casa Branca ontem, Trump recebeu o presidente das Filipinas. Trump disse: quando pegamos a Hillary Clinton, eu disse, sabe de uma coisa? Quando pegamos a Hillary Clinton, eu disse, sabe de uma coisa? Vamos não ir longe demais. Essa é a ex-esposa do presidente e me pareceu horrível, então deixei ela ir. E estou muito feliz por ter feito isso. Mas chegou a hora de começar, depois do que eles fizeram comigo. E certo ou errado, chegou a hora de lidar com essas pessoas. Obama foi pego em flagrante. Então as pessoas dizem, bem, é algum grupo, ponto. Não é um grupo, é o Obama. As ordens dele estão no papel, os documentos foram assinados, os papéis saíram diretamente do escritório deles, eles enviaram tudo como ultra-secreto, mas os materiais ultra-secretos foram divulgados. E o que eles fizeram em 2016 e em 2020 é muito criminoso. Isso é um crime do mais alto nível. É sobre isso que vocês deveriam conversar. Pela primeira vez, Trump disse: eu ordenei para não mexerem com Hillary, afinal de contas ela é a esposa de um ex-presidente. Mas agora, depois do que fizeram comigo, que recebam o que merecem. Você ainda tem dúvidas de que o Ministério da Justiça está pronto para julgar e prender todos, inclusive Obama? Obama? Eles ficaram lá dentro por 100 anos. Agora temos na sala a Declaração de Independência, que antes não estava aqui. Provavelmente as pessoas não queriam muito colocá-la aqui, mas eu queria. Mas sabe, se você olhar para esses papéis, está tudo bem claro para eles. Esse foi o presidente Obama. Não eram apenas algumas pessoas de todos os lados, eram eles também, mas o chefe desse grupo era o presidente Obama, Barack Hussein Obama. Você já ouviu falar dele? Exceto pelo fato de que a imprensa o protegeu a vida toda, é exatamente aquele de quem ele é culpado, isso é certo. Sabe, eu gosto de dizer, vamos esperar, está tudo às claras, ele é culpado, eles. Isso foi traição, foi tudo o que você pode imaginar.
Eles tentaram roubar as eleições, tentaram confundir o processo eleitoral, fizeram coisas que ninguém jamais poderia imaginar. Mesmo em outros países, você viu países bastante rigorosos. Este homem viu muitos países duros, mas você nunca viu nada parecido. E nós temos todos os documentos e, segundo o Tulsi, ela tem milhares de outros documentos adicionais que em breve aparecerão. Então, o presidente Obama, essa foi a ideia dele, o plano dele. Mas ele também pegou emprestado da corrupta Hillary Clinton, tão falsa quanto uma nota de $3, Hillary Clinton e sua equipe. Os democratas gastaram $12 milhões com Christopher Steele para que ele escrevesse um relatório que acabou sendo totalmente falso. Levou 2 anos para descobrir isso, mas no final ficou claro que era um relatório totalmente falso. Era uma ficção inventada e eles usaram isso. A única coisa que não conseguiram foi isso. E talvez a única coisa pela qual eu respeito a imprensa nos últimos anos é que a imprensa se recusou a publicar isso antes das eleições. Eles se recusaram a divulgar isso. O relatório de Steele foi um fracasso. Mentira pura, pura invenção. Tudo foi reconhecido como fraude comprovada. Ou seja, o golpe vai atingir Hillary e seu grupo, com quem ela estava indo ao poder, Barack e todos os seus agentes de segurança. Todos foram mencionados, exceto o ministro da Defesa. Bem, ele não participou disso, né? Ele é de outro grupo, por assim dizer, sim. No geral, todos eles estão envolvidos. Ou seja, agora finalmente vão dizer à justiça para parar de espiar por baixo da venda. Todos que vamos trazer diante de você agora devem ser iguais. Iguais. Hillary Clinton, nós pegamos Barack Hussein Obama, essas pessoas são as principais, e abaixo delas há muitos outros. Rais, todos eles estão lá, todos os nomes estão lá. E ao que parece, eles decidiram que iriam classificar isso como secreto e ninguém mais jamais veria isso. Mas não é assim que funciona. E essa é a coisa mais incrível que já li na vida. Então olhem para isso e parem de falar besteira, porque isso é realmente sério. Nada parecido jamais aconteceu na história do nosso país. E aliás, tudo isso acabou levando às eleições de 2020. E as eleições de 2020 foram fraudadas, foram eleições manipuladas por causa dessa fraude. No nosso país, temos milhões de pessoas, tivemos inflação, mas resolvemos o problema da inflação. Mas milhões e milhões de pessoas vieram para o nosso país por causa disso, e pessoas que não deveriam ter vindo para cá. Pessoas de gangues de prisões e de instituições psiquiátricas, pessoas que não queremos ver em nosso país e que estamos deportando, pessoas perigosas, 11.888 assassinos. Muitos deles, 50%, até mais de 50%, mataram mais de uma pessoa. Não me sinto confortável em dizer isso na presença de um convidado tão respeitável, mas, sabe, me fizeram uma pergunta. Eu preciso responder à pergunta. Não. Barack Hussein Obama foi o instigador. Hillary Clinton estava ao lado dele, assim como Sônia, Joe Biden e todos os outros. Comey, Clapper, toda essa turma. E eles tentaram fraudar as eleições e foram pegos. Viu, Trump finalmente ficou furioso. Se tivessem feito comigo tudo o que fizeram com ele, se tivessem me processado tanto, caluniado, mentido, acusado, insultado minha esposa, meus filhos, acho que eu também gostaria de ter a chance de responder à altura. Fico feliz que Trump tenha tido essa oportunidade, né? Fico feliz por ele, fico feliz por nós. Aliás, o que dizem os negros? Afinal, temos um casamento aqui. Obama é meio afro-americano, de certa forma. Provavelmente eles têm algo a dizer. Tipo, ele é dos nossos, ele é um dos nossos, ele lutou contra o colonialismo lá. Ele tem a obrigação de verificar tudo, mesmo que a probabilidade de ligação de Putin com o presidente dos Estados Unidos da América fosse inferior a 1%. É melhor, como dizem, soprar na água do que se queimar. Certo, errado. Irmão, não se pode tratar os americanos dessa forma.
e interferir nas eleições para tentar impedir nossos direitos constitucionais, para tentar impedir nossas liberdades em uma república constitucional. Você simplesmente não pode fazer isso. Isso não é culpa minha. Obama não deveria ter feito o que fez. Eles não deveriam ter promovido a falsa conspiração com a Rússia. Negros, brancos, indígenas, amarelos, todos entendem tudo. Se você está dirigindo bêbado, diz Tatum, ex-militar, então quando você é pego, isso não é culpa da polícia. O que diz a lei? A lei proíbe isso. Não serei hipócrita por ninguém. É como se eu fosse multado por dirigir embriagado. Eu deveria ficar com raiva. Fui irresponsável. Dirigi embriagado. Não pega leve comigo, irmão. Se alguém fizesse isso, você ia querer que pegassem leve, mas não comigo. Eu fiz isso. Por exemplo, quando fui pego por excesso de velocidade, eu estava voando. Eu literalmente me forcei a ficar animado. Eu estava voando. Cara, eu estava correndo a 190 milhas por hora. Naquela caminhonete vermelha grandona, vrum, 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 vrum. Vejo que estou voando para Vegas. Ops, eu tenho. Não vou deixá-lo ainda mais irritado. Chegou a hora de falar do velhinho Biden, já que ele não era convidado para as reuniões importantes com Obama e, na verdade, todo mundo se esqueceu dele. Vamos lembrar do nosso velho senil. Senhoras e senhores, hoje venho até vocês com verdadeiro entusiasmo. Porque finalmente descobrimos quem controlava o sem noção Joe Biden e o dispositivo de assinatura automática. Como descobrimos isso, você pode perguntar. E tudo porque isso foi revelado diante das câmeras pelo próprio co-presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Um nível de ironia assim é impossível de inventar. E o que é ainda pior, no mesmo dia em que esse vídeo foi publicado, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes iniciou uma investigação sobre o encobrimento de informações por parte de Biden. E aí está, a pessoa que o co-presidente do Partido Democrata chamou de verdadeiro manipulador de marionetes também está incluída na lista para investigação. Vocês sabem, eu dou muita atenção a essa questão porque acredito que esse é o maior escândalo da história dos Estados Unidos. E na minha opinião, tudo está prestes a chegar ao ponto em que, como eu já previa, os democratas vão começar a entregar uns aos outros em massa. Eu diria que o escândalo com Obama é ainda mais sério do que esse aqui, mas cada um tem sua opinião. Ambos, na verdade, são incrivelmente impressionantes. Isso é tão pouco americano. E tantas milhões de pessoas foram tão enganadas que até hoje odeiam não esse líder. Chaico, ladrões e bandidos e toda essa quadrilha. Mas aquele que eles pisoteavam, difamavam, insultavam, tentavam matar. Ou seja, não quem fazia isso, mas a vítima. Lembra como o projeto secreto pegou e fez o vice-presidente do Partido Democrata dos Estados Unidos da América falar? Muito bem, sim. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo, sim. Não é para registro, claro. Para mim, a principal questão é o quão corrupto é o Comitê Nacional do Partido Democrata. Se tantas ou tão poucas pessoas sabiam sobre o presidente dos Estados Unidos. A essência é que o Comitê Nacional do Partido Democrata sempre será essencialmente o comitê de campanha do presidente, no final das contas. A questão mais importante é, por assim dizer, o círculo mais próximo do Biden. É isso. E eu não posso enfatizar o suficiente o quanto a chefe de gabinete da Jill Biden teve uma influência enorme. Da Jill Biden? Chefe de gabinete da Jill Biden? Isso era praticamente um segredo aberto na Casa Branca. Eu, por exemplo, tentava evitá-lo. Ele era assustador. Como era o nome dele? Anthony Blinken. Eu nunca o vi. Exatamente. O que você quer dizer? Ele é simplesmente assim, ele é como uma figura sombria, tipo o Mágico de Oz. É isso que o tornava assim, porque eu sabia como ele era, mas, por exemplo, o grande público não saberia como esse homem se parece. Mas ele tinha um poder enorme e eu não consigo transmitir o quanto de poder ele tinha na Casa Branca. Bem, simplesmente uau. Alguém realmente se surpreende que uma mulher que abusava do marido idoso para manter o poder político, na verdade, era essa pessoa?
que, junto com seu chefe de gabinete, tomava decisões em nome do presidente, com o cérebro morto. Você entende que agora já é possível dizer publicamente que o presidente estava com o cérebro morto sem funcionar? E o outro lado nem tenta contestar isso, processar, dizer que é calúnia. Por quê? Porque isso já não é mais calúnia faz tempo, é um fato. Agora, a próxima pergunta que naturalmente me vem à cabeça e para a qual espero obter uma resposta em tudo isso. Quem foi responsável por elaborar a agenda que Jill Biden e sua chefe de gabinete seguiram? Eu tendo a acreditar que foram os Obama, porque os Biden não têm tanta influência política por si próprios. Deve ter sido Jill Biden. E isso deve ter vindo do topo do establishment democrata. Antes de mostrar as notícias sobre a investigação do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados, deixe-me demonstrar o quão corrupto, sem caráter e desonesto é todo o establishment democrata. Como reconhece o co-presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, a negociação com informações privilegiadas entre políticos como Nancy Pelosi é discutida abertamente. Mas ninguém faz nada porque todos eles enriquecem com isso. Eu diria que Pelosi, na verdade, faz muito bem o seu trabalho. Eu não concordo com essas manipulações, com as ações. Quero dizer, ela tem um rendimento melhor do que quase qualquer fundo de hedge da cidade todo ano. Alguns congressistas realizam negociações que coincidem perfeitamente no tempo, sugerindo o uso de informações privilegiadas. Eles parecem ser excelentes analistas financeiros. Você já se opôs a isso? Eu já me manifestei contra isso antes, mas você também sabe disso. Eu entendo que se eu começar essa luta, será mais difícil para nós aprovar a lei de controle de armas. Por isso, eu escolho minhas batalhas. A parte mais difícil do meu trabalho é que eu só quero queimar tudo, porque tudo é tão corrupto. E também o fato de que os democratas no Senado, sabendo quais leis estão sendo preparadas, compram e vendem ações das empresas que serão afetadas por essas leis, sobre as quais ninguém mais sabe, mas eles já estão preparando. Ou seja, democratas e republicanos, claro, tanto no Senado quanto no Congresso, vêm fazendo coisas ilegais e criminosas há décadas. Isso exemplifica perfeitamente. Quero dizer, isso ilustra perfeitamente o partido que adora pregar que ninguém está acima da lei, mas ao mesmo tempo é considerado absolutamente normal que democratas de alto escalão possam fazer negociações com informações privilegiadas e ano após ano superem os fundos de hedge em rentabilidade. Quando você sobe na carreira, ganha influência e pode controlar blocos de votos. As pessoas estão mais dispostas a fechar os olhos para más ações se isso ajudar a conseguir apoio para projetos de lei. Mas nenhum dos pecados dos democratas surpreende, considerando que eles estavam dispostos a permitir que uma pessoa com danos cerebrais liderasse o governo americano. Ele relata sobre uma investigação conduzida pelo Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados. E fica claro que a chefe de gabinete, Jill, está envolvida. Biden para Joe Biden e vários funcionários-chave. Todos eles podem receber intimações judiciais se não cumprirem as exigências até amanhã. Agora essa questão tem um prazo final, então os republicanos estão acelerando o ritmo. O presidente Trump escreveu nas redes sociais: a pessoa que controlava a fábrica de automóveis está se tornando cada vez mais escandalosa a cada dia. Reportagem de Aisha Rosny, de Washington. Oi, Gea, bom dia, Harris. Sim, está tudo certo. O presidente do Comitê de Supervisão, Comer, me disse que o comitê dele está pronto para emitir essas intimações em poucos minutos. Se o médico do ex-presidente Biden e mais 4 funcionários não responderem ao pedido dele para conceder uma entrevista até o prazo final de amanhã. Comer também me disse que está pronta para expandir a lista de pessoas convocadas, incluindo a ex-primeira-dama Jill Biden, o filho deles, Hunter Biden, e a ex-porta-voz Karine Jean-Pierre. A razão do escândalo, que deve terminar com sentenças condenatórias, é que os democratas derrubaram o governo dos Estados Unidos da América. Eles cometeram traição. E fizeram isso porque achavam que poderiam usar o sistema de justiça como uma arma e destruir Donald Trump, para que ele nunca mais ficasse no caminho deles. Eles achavam que poderiam expulsá-lo da vida política, perseguir ele e sua família, atacar o império empresarial dele, fazer uma busca na casa dele com o FBI, mandá-lo para a prisão e jogar a chave fora.
Acredito que a eleição de 2020 foi roubada dele e não tenho medo de afirmar isso. Ninguém conseguiu explicar a diferença de 20 milhões de votos entre a eleição anterior e a seguinte. Eles tentaram fazer de tudo para dar um exemplo para o próximo que decidir ir a Washington, trazer uma visão de fora e tentar colocar ordem e acabar com a corrupção. Eles achavam que podiam usurpar o poder de um presidente eleito democraticamente, mentir através da mídia, censurar debates públicos, prender opositores políticos e nos chamar de fascistas. E eles ainda têm a ousadia, ou seja, da cara de pau, de nos chamar de fascistas. Fascistas, ou seja, nacional-socialistas, simplesmente socialistas. Socialistas democráticos. Por mais estranho que pareça, todos socialistas e não bichinhos fofos e peludos que é gostoso acariciar. Todos eles querem igualmente tirar de nós, ou seja, daqueles que trabalharam, estudaram, criaram, inventaram, arriscaram, querem tirar parte do nosso sucesso e dar uma parte, uma boa parte, para aqueles que não fizeram nada. Mas uns querem ouvir a música da Internacional, enquanto outros querem ouvir Horst Wessel Lied. E, na verdade, essa é toda a diferença entre uns e outros. Não há nenhuma diferença qualitativa entre os socialistas, apenas quantitativa. Bem, o socialismo é sempre 3 decisões. Quem vamos roubar, quanto vamos tirar e quem vai roubar, quem rouba. Quero dizer, às vezes, digamos, decidimos nós mesmos, às vezes nomeiam alguns representantes nossos. Bem, ultimamente, cada vez mais, estão nomeando representantes. Quero mostrar para vocês uma apresentadora de televisão demitida, que continua tentando nos convencer de que cinza é verde, e preto é marrom vivo e vermelho vivo. O Trump tem eleitores assim, eles são pessoalmente leais a ele. Para eles, é mais importante que ele esteja satisfeito e consiga o que quer do que eles mesmos estarem satisfeitos e conseguirem o que querem. Ou seja, nós, aqueles que apoiam as reformas do Trump, mudamos completamente a natureza humana e agora queremos mais que ele esteja bem do que queremos que nós mesmos estejamos bem. Além disso, queremos que ele consiga o que deseja. Aliás, o que ele quer é interessante, mais do que queremos que nós consigamos o que queremos. Ou seja, sempre nos acusaram exatamente do contrário, e agora nos acusam de não querermos mais algo para nós, mas sim para outra pessoa. Eles vão abrir mão do atendimento médico, permitir que suas filhas sejam destruídas e deixar que suas famílias sejam arruinadas. Vamos deixar que destruam a vida das nossas filhas só para que Trump fique bem. De verdade, os democratas ficaram loucos. Sinceramente, nunca vi nada parecido. Mas será que entre os conhecidos dela tem muitos assim? É bem possível. Como dizem, dinheiro atrai dinheiro, e esse tipo de coisa atrai esse tipo de coisa. E olha a que ponto levaram o povo. E se você entrar numa loja ou num bar e estiver usando um boné do MAGA ou do Trump, eles não vão te atender? Ou até mesmo tentarem te agredir com um taco? Só para que você não respire o mesmo ar que eles. Pergunta? Não respondemos perguntas. Saia do meu bar. Por quê? Porque você é um apoiador do Trump. Eu sei, mas vocês não precisam do nosso dinheiro? Não, na verdade não. Saia do meu bar agora mesmo. Não de mim, não, perto. Saia do meu bar. Você está falando sério mesmo? Estou completamente sério, fora. Estou usando o colete do Trump, é isso. Eu não me importo. Cai fora. Podemos chamar a polícia ou você pode ir embora. Você entende que isso é uma espécie de discriminação, né? Ah, burruca, saia do meu parquinho. Você sabe que isso é discriminação, certo? E não nos importamos, dizem. Nos mandaram embora. Pessoas horríveis que estão prontas para sacrificar suas próprias filhas só para atacar o monstro chamado Trump. Trump papam papam. Vocês entendem que,
Quando o povo é levado a esse ponto de ebulição, basta jogar um fósforo para o incêndio começar. Especialmente se você treinar previamente os soldados de choque. Por exemplo, em Portland, Tom Homan está muito insatisfeito com o que está acontecendo em Portland. Se é sua primeira vez aqui, este é o prédio federal em Portland, onde agentes federais e manifestantes se enfrentam todas as noites, 24 horas por dia, todos os dias, e parece uma zona de guerra. A situação em Portland só piora. A polícia de Portland não apoia os agentes federais. Os jornalistas precisam correr para dentro do prédio federal para se proteger dos manifestantes. a situação ficou tensa porque o prefeito democrata de Portland proibiu a polícia da cidade de intervir e ajudar os federais. Ou simplesmente impedir esses, como posso chamar, arruaceiros, bandidos, não sei, ladrões também, porque eles roubam, naturalmente. Portland proíbe a polícia local, municipal e estadual de cooperar com as autoridades federais de segurança. Isso não só torna suas próprias comunidades vulneráveis ao crime e à violência, mas também cria uma situação perigosa no local. É por isso que agora Tomu Coleman precisa ir a Portland para deixar claro aos seus agentes federais: estou aqui para apoiar vocês e vocês terão todos os recursos necessários. Novamente, isso é realmente um grande acontecimento. A administração Trump finalmente enviou alguém com mais influência para lidar com essa situação. Não consigo me lembrar de nenhum outro bairro nos Estados Unidos que tenha sido atacado todas as noites, de dia e de noite. E são os próprios moradores locais que mais sofrem com isso. Senhores, quero que entendam. Tudo isso acontece porque o Conselho Municipal, liderado pelo prefeito, proibiu a polícia da cidade de deter os arruaceiros que, de alguma forma, conseguiram máscaras de gás. Pilhas de pedras preparadas, granadas de fumaça caseiras, coquetéis Molotov e, claro, coletes à prova de balas. E no tempo livre, diariamente, eles passam esse tempo livre 24 horas por dia, indo para o mesmo lugar. Gritar, jogar tudo o que tiverem nas mãos em direção à segurança do prédio federal. É assim, irmão, essa é a história. E agora, vamos para a cereja do bolo com o General Flynn. Aqui está a recomendação dele sobre Tulsi Gabbard em relação ao Obama e ao seu círculo. E eu fiz essa recomendação de quê? Eu fiz essa proposta. Eu acho que todas essas pessoas, começando pelo Obama e em diante, todos eles deveriam perder seus passaportes. Aliás, não tanto pelo medo de que eles fujam da punição, mas porque, em um país não muito amigável, sob uma pequena pressão, cada um deles lá. Carter, Clapper, Obama, Susan Rice, Comey, Brenner. Eles imediatamente se dispersam. E uma grande quantidade de informações sensíveis para nós será imediatamente vazada para quaisquer mãos não muito gentis. Assim como foi feito com o presidente Trump? Exatamente como fizeram com o presidente Trump, quando realizaram uma busca em sua casa em Mar-a-Lago. E porque eles achavam que havia algo lá, e nesse caso eles plantaram provas. Mas eu realmente acho que o Departamento de Justiça deveria considerar, se já não estiver preparando, fazer uma busca na casa do Barack Obama. Lá em Kalorama, em Washington, Distrito de Colômbia, onde ele está desde que saiu, desde que fisicamente deixou a Casa Branca. Sabe, ele comandou a Casa Branca o tempo todo durante o governo Biden. Obama comandou a Casa Branca durante todos os 4 anos do governo Biden. Legal, certo? Durante o 45º governo de Trump, os republicanos controlavam o Congresso e o Senado.
Mas a liderança de ambas as instituições fez de tudo para que Trump não conseguisse realizar o que ele planejou e prometeu ao país. Aquilo pelo qual nós o escolhemos. Devin Nunes não quis tolerar essa situação. O que Devin Nunes fez, em março-abril de 2017, Devin Nunes foi à Casa Branca e declarou: "Ei, tudo isso é falso, tudo isso é falso." E então Devin afastou o presidente Ryan do Comitê Especial de Inteligência da Câmara dos Deputados. Na época, ele era o presidente. Então aqui há uma certa sujeira dos republicanos que precisa ser analisada, já que o povo americano perdeu a confiança em todas as instituições de poder. O que Flynn está dizendo agora é que a liderança do Partido Republicano participou ativamente do boicote ao Trump, e de nós também. E que em ambos os partidos há muitas pessoas imorais e comprometidas que agiram juntos como um único partido contra seu próprio povo. Acabou de revelar ao mundo inteiro e ao povo americano o maior crime da história dos Estados Unidos da América. Houve tanta negatividade em relação a Tulsi Gabbard, uma coisa ou outra, mas o que a Tulsi fez? Ela fez seu trabalho calmamente e agora ela revelou o maior crime da história dos Estados Unidos da América. E agora nós precisamos consertar tudo isso pelo povo americano. General, agradeço por ter encontrado tempo para participar deste programa, mesmo estando no aeroporto agora. Espero que possamos lhe fazer mais perguntas. Vou repassar a ele rapidamente. Seu nome está nestes documentos. Este é James Comey. Ele diz que marcou você e que planeja tentar encurralá-lo, afastá-lo do presidente Trump e destruí-lo. No Conselho de Segurança Nacional, ele também admitiu isso diante das câmeras. Houve um momento separado em que James Comey foi questionado sobre isso e ele disse o seguinte: então, se apenas assistirmos sem som? Mas basicamente não temos tempo para mostrar isso. Ele basicamente disse: sim, eu ataquei Flynn porque a nova administração não tinha proteção suficiente. Eu aproveitei o fato de que a administração Trump estava apenas começando. O que isso significa? Qual é o seu comentário sobre isso? Agora que tudo veio à tona e tudo ficou preto no branco? Essa pessoa deveria ser presa imediatamente. E há mais algumas pessoas ao redor dele que fizeram parte desse golpe, dessa tentativa de golpe contra os Estados Unidos da América. Nós não podemos permitir que isso aconteça novamente em nosso país, e a única maneira de evitar que isso aconteça de novo por muitos e muitos anos, talvez 100 anos, é agir agora. E isso só é possível se essas pessoas não forem responsabilizadas. E o homem que o seu público está vendo agora é chamado de cardeal. James Comey, ex-diretor do FBI, se desmoralizou completamente, mas ele participou, na essência, do maior crime da história dos Estados Unidos da América. Então essas pessoas precisam ser responsabilizadas. As pessoas vão esperar ações muito rápidas desta administração, da administração Trump. Não precisamos de investigações que durem anos, todas as provas já estão aí. E graças a Deus pela Tulsi Gabbard. Duas coisas. Primeiro, eu não acho que precisamos de um julgamento rápido. É preciso confiscar os passaportes de todos, monitorar os jatos particulares para que não fujam, manter todos sob vigilância, por assim dizer, e ao mesmo tempo investigar lenta e detalhadamente todos os casos, um por um. E prender. E segundo, prendê-los não é suficiente. É preciso olhar para a Constituição, encontrar as brechas pelas quais isso pôde acontecer, o que aconteceu, e mudar a Constituição de forma que, nos próximos 100 anos, como disse o general Flynn, isso não volte a se repetir. Nossa forma de governar a sociedade é a democracia política. Nós a chamamos, digamos, de República Democrática dos Estados Unidos da América. Assim como há 250 anos ou até mais. Há anos atrás, o início da nossa república foi marcado pelo livro Common Sense, ou seja, Senso Comum, escrito por Thomas Paine. Um livro que mostrou como deveríamos mudar nossa Constituição e nossa vida para que não dependêssemos de algum idiota e tirano, vivendo no exterior ou não importa, vivendo aqui ou por perto. Mas agora é preciso com base na experiência desses últimos 250 anos.
Há uma continuação neste livro, Common Sense, também conhecido como 200 Years After. Ou seja, o bom senso 200 anos depois, mostrando como agora é preciso corrigir as falhas da Constituição. Eu falo sobre isso em uma série separada de vídeos chamada Roteiro para a Liberdade. Abaixo haverá um link para o meu livro Capitalismo 101, escrito em coautoria com os criadores desta ciência dos seres dotados de liberdade e vontade. O livro é gratuito. E ao solicitá-lo, você também receberá diariamente vídeos de 10 minutos com relatos, histórias e exemplos interessantes de como podemos e devemos organizar nossa sociedade. Para que isso não aconteça mais. Pela manhã, por poucos centavos, 10 minutos de histórias interessantes e educativas. Tipo física divertida, mas nesse caso não é física, e sim economia política. Economia política divertida, Marx, mas do jeito certo e engraçado. E também está bom. Se você estiver interessado, nós fazemos vídeos extras para os patrocinadores, ou seja, para aqueles que pagam $4 por mês para ajudar o canal. Isso nos ajuda porque temos muitas despesas. Por isso, senhores, se vocês descerem a página, vão encontrar como se tornar um patrocinador. Avisem a gente e ficaremos muito agradecidos. E como dizem, ficaremos em dívida. É isso. Se eu for contar tudo, vou ter que falar por horas. Até amanhã.